legalidade para tal ação. Para assegurar isso, há também a previsão na Constituição de 1988, que fala sobre o direito do devido processo legal, que garante ao acusado o direito de passar por um julgamento em que terá material e consistente defesa. Também, direito a desdizer as imputações atribuídas a si e fazer novos elementos que contraponham as acusações. Isso a fim de que o Estado prove que o acusado deve ser punido e obtenha então legalidade para responsabilizá-lo por seus atos. Quanto a esses direitos, foram respeitados no contexto do filme, pois os acusados tinham advogados em sua defesa. Também puderam se manifestar enquanto decurso do processo e durante a produção de provas nele. Além desses direitos, encontra-se previsão na Constituição Cidadã também outros relativos ao processo, como a vedação aos tribunais de exceção, ou seja, aqueles tribunais que foram criados posteriormente ao fato para julgá-lo, e a vedação aos tribunais ad hoc, aqueles em que as autoridades jurisdicionais designadas para titular são assim posteriormente ao fato. Esses direitos foram totalmente desrespeitados. No artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, há o estabelecimento do princípio da legalidade, que veda que qualquer sujeito responda por uma conduta tida como criminosa após a praticar, ou por uma pena que também não esteja previamente estabelecida em lei. Também esses direitos constitucionais foram desrespeitados no Tribunal de Nuremberg, visto que a tipificação do crime contra a humanidade, crime contra a guerra, crime contra a paz e conspiração por cometer agressão ocorreu após a prática dessas ações pelos acusados. Ocorreu em 17 de junho de 1998, no Estatuto de Roma. Também sofreu, provavelmente mais que qualquer outra corte, inúmeras críticas, entre as quais que alegavam ter se verificado a violação do princípio nullum crime, nulla poena sine lege, haver sido tribunal patente de exceção, apresentando unicamente juízes dos vencedores. Não conhecer o direito internacional penal, a responsabilidade do indivíduo, mas tão somente a do Estado. Ter o lado aliado igualmente cometido crimes de guerra sem que houvessem sido submetidos a julgamento seus integrantes. Quanto às penas aplicadas aos condenados, essas também apresentam um total desrespeito à Constituição de 1988, pois dentre elas houve várias de morte e de prisão perpétua, que é vedada em nosso ordenamento jurídico. Já no mais restrito à Constituição, mas compreendendo que a partir do Código Penal brasileiro, não se fala em excludente de ilicitude por terem os acusados obedecidos à ordem hierarquicamente superior, visto que essa ordem era manifestamente ilegal, consistia em coisificar e exterminar pessoas sem legitimidade para críticas às formas de resolução de conflito. Temos como formas de resolução de conflito a autotutela ou também a autodefesa, que é a mesma coisa. É quando o Estado, ainda em fase embrionária, não tinha poder de solucionar os conflitos. Então, os particulares resolviam suas próprias querelas através da força. Fácil perceber quão precária e aleatória era essa forma de resolução de conflitos, pois não garantia justiça, mas existia a vitória do mais forte, do mais astuto ou do mais ousado sobre o mais fraco. E temos também como forma de resolução de conflito a autocomposição, em que um dos indivíduos ou ambos criam uma solução para atender os interesses deles, chegando a um acordo. Bom, esses dois foram um dos sistemas primitivos. Além desses, a arbitragem, a jurisdição, mediação, conciliação e negociação. Esses meios são alternativos. A arbitragem é um meio em que uma das partes define que uma pessoa ou uma entidade privada irá solucionar a controvérsia apresentada pelas partes, sem a participação do Poder Judiciário.
Um outro meio é a jurisdição, em que o poder é o próprio Estado. Decorre da soberania para editar leis e ministrar a justiça. Por fim, a mediação, a conciliação e a negociação. A mediação, como a arbitragem, a conciliação e a negociação, estão isentas no sistema que se convencionou chamar de não adversarial, que tem em mira preservar o bom relacionamento entre as partes, tratando os conflitos entre elas como eventos episódicos, não necessariamente negativos ou disfuncionais. Representam os fatos da vida e ocorrem, por exemplo, quando pessoas ou entidades estão envolvidas em uma competição para atingir as metas. À primeira vista, são metas incompatíveis, ou quando entram em divergências, ou simplesmente quando não puderam cumprir aquele pacto, no tempo ou no modo que as partes convencionaram. No sistema não adversarial, como o próprio nome indica, não há adversários, muito menos perdedores ou ganhadores em uma disputa. Contrariamente, há pendengas judiciais em que o perdedor, condenado pelo juiz estatal, sucumbe ao ganhador da demanda, guardando certo ódio ou pelo menos grande ressentimento pelo resto da vida. Após essa reflexão, podemos perceber que o filme insere como método de composição a jurisdição. Utiliza-se do poder decorrente de uma soberania para poder resolver aquele litígio existente. Porém, é uma jurisdição muito tendenciosa e minimamente parcial. Para ouvir o veredicto das 4 acusações aplicáveis a ele e a sentença, se for considerado culpado em alguma das acusações. As acusações numeradas de 1 a 4 são: conspiração para cometer agressão, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Considerações relativas aos aspectos relativos à jurisdição penal internacional. Considerando que o conceito de jurisdição, que é dizer o direito segundo a visão de Liebman, é a atuação por meio da qual o juiz valora um fato ilícito como justo ou injusto, de acordo com o direito positivo. O Tribunal Penal Internacional, ou Tribunal de Haia, atua dizendo que o direito, quando a situação a ser apreciada envolve mais de um país, ambos no silêncio frente a um delito ou quando não há condição de julgá-los. Haja vista a globalização, avanço tecnológico, dentre outros, que são maneiras que possibilitam viagens e interações